Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo falarei sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, conhecida como Copasa. Listada na Bolsa de Valores sob os códigos CSMG3. Tem como valor de mercado de 7,81 bilhões de reais, tendo um patrimônio de 7,89 bilhões de reais e uma dívida de 3,35 bilhões de reais. A empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de utilidade pública e no segmento água e saneamento. Em relação à quantidade de ações no mercado, possui um total de 380,25 milhões de papéis. E só para efeito de comparação com a Sanepar, que possui 1,51 bilhão de papéis. Ou seja, isso faz uma baita diferença na hora de pagar os dividendos. E se quiser saber mais sobre a Sanepar, assista depois a esse vídeo aqui do canal. Sobre o tag-along, possui 100%. O tag-along é um mecanismo de proteção aos acionistas minoritários. Já a liquidez média diária da CSMG3 é de 34,77 milhões de reais. A cotação da ação no momento em que grava este vídeo é de R$ 20,55 para a CSMG3. Com uma valorização nos últimos 12 meses acima de 53%. Em relação aos seus principais indicadores, está com um PL de 6,04, ou seja, abaixo de 10 vezes lucro, o que é ideal. Está com um PVP de 0,99, indicando que ainda está descontada. Porém não deve ser olhado de forma isolada e sim junto ao histórico do PVP. E neste caso a empresa vem desde 2020, sendo negociada com desconto. Em relação ao dividend yield, a empresa paga de forma trimestral. E normalmente os anúncios ocorrem nos meses de março, junho, setembro e dezembro, o que ajuda na famosa bola de neve dos dividendos e JCP. E o valor atual dos últimos 12 meses é de 14,08%. E o valor médio dos últimos 5 anos é de 6,95%. A empresa tem uma política de pagar um payout de no máximo de 50% do lucro líquido ajustado, conforme consta no RI da empresa. Já o ROE está em 16,38%. Acima de 15% é o ideal. Esse indicador é utilizado para avaliar bancos, seguradoras e empresas que têm dívida baixa ou com endividamento negativo. Tem um ROIC de 10,82%. ROIC a partir de 10% são bons. O ROIC é importante para avaliar empresas endividadas, a dívida líquida sobre o EBITDA de 1,32. E o ideal de endividamento é de até 3 vezes. Temos a dívida líquida sobre o patrimônio de 0,42. E o ideal é de até 1,5 vezes. Em relação à sua margem líquida está em 18,47%. Acima de 10% é o ideal. Já a margem EBITDA tem que ser maior que a margem líquida e neste caso é de 34,71%, o que confirma ser uma empresa competitiva e resiliente. Outro indicador usado para analisar empresas endividadas é o EV sobre EBITDA de 4,59 e o EV sobre EBIT de 6,75. Se esses números são altos, a empresa está mais cara. Mas antes que você vá rápido às compras desse ativo, vamos ver se a ação está cara ou barata. E farei uma simulação de quanto renderiam 100, 500 e R$ 1.000 aportados mensalmente durante um ano. Bem como, quanto investir para obter uma renda de R$ 500 todos os meses ou 6.000 ao ano. Segundo a fórmula de Benjamin Graham, o preço justo da ação é de R$ 39,84. Com um potencial de rentabilidade de 93,97%. Neste caso ainda existe margem de segurança para continuar comprando. Já o preço teto segundo o método Bazin é de R$ 24,36. Com um potencial de rentabilidade de 18,60%. Essas e outras informações consultei no site Investidor 10. Link na descrição do vídeo. Nesse site também tem uma aba de cursos online, para quem quer se aprofundar seus conhecimentos. Vamos para as receitas e lucros. A Copasa vem apresentando ano após ano um crescimento de receitas e lucros. Como demonstrado neste gráfico. E nos últimos 12 meses a receita líquida foi de 7 bilhões e lucro líquido de 1,29 bilhão. Agora vamos ver quanto renderiam 100, 500 e 1.000 ações da Copasa?
baseado nos proventos pagos. Lembrando que rendimentos passados não são uma garantia de remuneração futura. E nada do que foi dito aqui corresponde à recomendação de compra ou de venda. Vamos aos cálculos abaixo. A empresa pagou nos últimos 12 meses R$ 2,89 por ação, logo 100 ações pagariam R$ 289,34 de provento. E um total investido de R$ 2.055. 500 ações pagariam R$ 1.446,72 de proventos. E um total investido de R$ 10.275. E 1.000 ações pagariam R$ 2.893,44 de proventos. E um total investido de R$ 20.550. E para obter uma renda mensal de R$ 500 por mês ou de R$ 6.000 ao ano, utilizando o dividend yield médio, seria necessário 4.201 ações e um valor investido de R$ 86.330,94. Considerações finais. Ao comparar os indicadores da Copasa, percebe-se uma semelhança marcante com o Sanepar. Dessa forma, para minha carteira de investimentos de longo prazo, a escolha mais lógica parece ser a Copasa, pelos seguintes motivos. 1. Número total de papéis. 2. Dividend yield médio. 3. Frequência de pagamento do JCP, juros sobre capital próprio. A Sanepar paga JCP a cada 6 meses, 12 meses após o anúncio. Em contraste, a Copasa faz pagamentos trimestrais, geralmente 60 dias após o anúncio. Desde já agradeço por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar seu like e seguir o canal. Obrigado!